Nos próximos capítulos da novela O Rei do Gado, Leia será uma testemunha-chave em um grande julgamento contra o seu próprio filho Marcos Mezenga. O rapaz e o marinheiro Geraldino foram acusados de ter matado Ralph, o vigarista que era amante de sua mãe. O tribunal está cheio e o promotor tem na ponta da língua todos os argumentos necessários. Leia entra para depor. Marcos fica assustado ao ver sua própria mãe ali. O juiz comenta: a testemunha está à disposição da defesa. O advogado de defesa é direto. Apesar da senhora Leia Mezenga ter sido arrolada como testemunha da defesa nesse processo e por considerar suficiente as suas declarações nas fases anteriores para a instauração do mesmo, eu rogaria a Vossa Excelência que a dispensasse. A promotoria logo se levanta e diz: a promotoria não dispensa a testemunha, meritíssimo, por achar de suma importância o seu depoimento perante esse tribunal. O juiz comenta: a testemunha está à disposição da promotoria, já que a defesa não tem interesse em interrogá-la. O advogado comenta: tomara que ela tenha cabeça. Muito seguro de si, a acusação começa dizendo: meritíssimo, nós analisamos em profundidade todas as declarações prestadas anteriormente pela senhora Leia Mezenga, mãe de Marcos Mezenga, desde a fase das investigações preliminares desse crime, e entendemos que há pontos contraditórios na declaração da testemunha. E gostaríamos de esclarecer perante esse tribunal para que se faça justiça nesse julgamento. Bem seguro de si, o promotor começa: a promotoria quer deixar bem claro que entende os sentimentos de uma mãe, como no caso da testemunha Leia Mezenga, que possa levá-la a mentir para sair em defesa de seu filho. É até natural que seja assim, ainda que seu filho seja um criminoso. O advogado de defesa diz: protesto, excelência. O promotor fala como se o réu já tivesse sido condenado, como se a sua culpa já tivesse sido reconhecida pelo corpo em sentença. Um burburinho se instaura no julgamento. O juiz diz: protesto acolhido. Promotor, por favor, restrinja-se a testemunha sem maiores considerações. Pois não, excelência, essa promotoria pergunta à testemunha por quais razões ela não reconheceu o corpo do seu amante, já então seu marido, quando compareceu no Instituto Médico Legal. Com essa finalidade, Leia é direta: bom, eu estava muito nervosa, o rosto estava completamente deformado, não parecia ser o Ralph, eu não tive certeza, e eu também não aceitava a ideia que ele estivesse morto. O promotor continua: a segunda questão, excelência, por que e com que intenção a testemunha inventou a história de que o amante, já então marido dela, embora saibamos que ele já era casado e portanto bígamo, havia telefonado para ela no exterior, apesar de já ter sido enterrado como indigente. Direto, Leia comenta: alguém me telefonou e a voz parecia ser do Ralph. O meritíssimo, essa promotoria gostaria de saber da testemunha por que razão ou por quais razões ela também declarou não reconhecer a correntinha e a medalha que lhe foram apresentadas pelo delegado Josimar em sua delegacia, quando ele ainda investigava este crime, porque consta nos autos que aquela correntinha foi tirada do pescoço da vítima por uma pessoa que teria presenciado de longe a surra que a vítima levou na praia. Leia comenta: porque ele tirava aquela correntinha quando se deitava comigo, eu jamais poderia imaginar que seria por respeito à esposa dele. Eu não sabia que ele era casado. Ué, mas a senhora acabou de reconhecê-la. Mas isso quando ele foi dado como morto. E depois, correntinhas e medalhinhas como aquela existem muitas por aí, né? O tribunal fica movimentado e o promotor continua: quando e em que momento a testemunha reconheceu que se o amante, seu marido, estava morto de fato? O juiz comenta: a testemunha pode responder. Leia olha para Marcos, pensando em como não prejudicar o próprio filho. É aí que Leia diz: eu não tenho certeza disso. Os advogados de acusação vibram com a resposta de Leia, já que essa resposta pode salvar a vida de Marcos, a verdadeira esposa de Ralph, Marita. Por outro lado, não gosta da resposta de Leia, e a promotoria ainda ousa fazer mais uma pergunta e questiona a Leia: quando a senhora foi apanhada em flagrante adultério com a vítima,
armado pelo detetive Clovis, como ele mesmo declarou nesse tribunal. Qual foi a reação do seu marido? Leia comenta: menor do que eu esperava. O meu marido já não me amava mais, ou então eu teria morrido de medo. E a promotoria continua: a testemunha ainda amava o seu marido, Bruno? Leia comenta: amava sim. Eu nunca deixei de amar o meu marido. E o réu Marcos Mezenga sabia desse amor? Entendendo as intenções do promotor, Marcos se exalta e grita: eu sabia. O juiz comenta: o réu não pode se manifestar. Ralph grita: mas eu quero falar. O juiz insiste: o réu não pode se manifestar. Os advogados de defesa comentam com Bruno: era disso que eu tinha medo. Ele vai colocar tudo a perder. Bruno se preocupa e o promotor continua: eu gostaria de saber da testemunha, excelência. Primeiro, se ela também apanhava da vítima, como parece que todas as outras mulheres dele apanhavam, né? E segundo, se o filho dela tinha ciência disso. Leia comenta: não, eu sempre escondi isso do meu filho e do meu marido, mas por temer alguma reação mais drástica deles, excelência, questiona o promotor. Leia comenta: eu temi uma reação do meu marido. Mais uma vez, sem ser chamado, Marcos se manifesta dizendo: meu pai esteve no apartamento daquele maldito, deu porrada nele e ele nem reagiu. Bruno se preocupa: minha Nossa Senhora. Lia diz: o Marcos vai fazer besteira, pai. O juiz comenta: se o réu se manifestar novamente, eu vou colocar ele pra fora da sala. Bruno comenta: não faça isso, meu filho. Lia se preocupa: ai meu Deus. Marcos comenta: mas ele não prestava santidade, ele não prestava. O juiz questiona: a santidade? Marcos continua: ele não prestava, ele batia na minha mãe. Excelência, meritíssimo, seja lá você, o que for, ele batia na minha mãe. Eu já confessei que eu matei ele, eu confessei, eu que matei ele. O meritíssimo, acaba logo com essa merda, o que mais que vocês querem? A novela mostra cenas de Ralph sendo enterrado na areia por Marcos e por Geraldino. Os advogados de defesa comentam: senhor juiz, por favor, suspenda os trabalhos. Atendendo ao pedido, o juiz comenta: este tribunal entra em recesso até amanhã às 10 horas. Lia comenta: eu sabia que ele não ia aguentar, pai, eu sabia. Bruno diz: ele acabou de colocar a corda no próprio pescoço, minha filha. Já em uma sala a sós, Bruno comenta ao advogado: doutor, o que pode acontecer? Bom, foi lamentável esse descontrole do seu filho, senhor Mezenga. Vai ser difícil reverter isso amanhã. Lia questiona o doutor Valfredo: ele pode ser condenado por isso, não pode? Bom, eu não sei, Lia. Sinceramente, eu não sei. Marcos entra na sala e diz: desculpe, eu perdi a cabeça, me desculpe. Bom, o promotor foi até condescendente demais com você, Marcos. Aquele cara vai continuar interrogando a minha mãe amanhã? Aquele cara é o promotor, Marcos. Bruno comenta: vê se você esfria essa cabeça. De que jeito, pai? É melhor você descansar, porque amanhã vai ser um dia mais difícil ainda. E agora, por favor, nos deixes, porque eu e o Dr. Mário precisamos conversar e muito sobre essa defesa. Já no dia seguinte, o promotor de acusação avisa: ficou claro de que o réu Marcos Mezenga e seu parceiro, o marinheiro Geraldino, enterraram a vítima na praia ao alcance do mar com o único propósito dele se afogar. Aliás, mais do que isso, eles agiram de forma cruel, posto que a vítima, no estado em que se encontrava, não tinha a menor condição de oferecer qualquer tipo de reação, pois estava indefesa. E o promotor continua: ficou evidente também, senhores jurados, por tudo que ouvimos neste tribunal, que o réu não assassinou a vítima apenas porque ela batia em sua mãe, mas também pelo desejo, talvez inconsciente, de lavar a honra do pai. Marcos olha para o promotor e Bruno abaixa a cabeça, sentindo que a situação estava se complicando ainda mais. Já a equipe de advogados de defesa contratada por Bruno Mezenga entra e diz: meritíssimo senhor jurados e ilustres promotores da justiça, em favor do direito à vida que nós adquirimos desde que nascemos, eu me rendo aos argumentos do promotor de acusação e, tal como vossa excelência pediu ao conselho de sentença, eu peço agora, condenem os réus. Um burburinho se forma no local e o advogado continua: e agora, na qualidade
qualidade de seu parceiro de acusação, promotor, eu abdico da minha posição de defensor dos réus e dessa forma, se me for permitido, eu gostaria de colocar algumas questões para melhor encaminhar o raciocínio dos jurados para que essa condenação seja justa e não possa merecer reparos. Bruno começa a se preocupar e o advogado diz: é lógico que me abdicar da defensoria dos réus foi só uma forma de dizer meritíssimo. O juiz comenta: continue, por favor. A defesa insiste em pedir a condenação dos réus, nobre promotor, assim como fez a acusação. Mas quero levantar algumas questões. Bruno comenta: esse advogado ficou maluco. Lia diz: ele está pedindo a condenação do Marcos, pai. E o advogado de defesa diz aos jurados: vocês devem se perguntar em que circunstância aconteceu a morte da vítima naquela praia. A defesa acredita que, segundo testemunhos da dona Suzane, esposa do empresário Orestes, ele havia contratado 2 sujeitos para surrá-los. Ela não viu o amante se levantar durante todo o tempo em que o iate do marido se afastava daquele local, o que teria sido tempo suficiente para que ele tivesse morrido afogado. Mas e se a vítima ainda estivesse viva? O que teria levado os réus ao arrastarem dali onde estava praticamente submerso para um local mais distante das ondas? Isso deve ser considerado vontade de matar ou de salvar o infeliz? Outra pergunta que os senhores se devem fazer: será que os réus não teriam o enterrado morto naquelas areias? Ainda outra pergunta, senhores jurados: com que cara os senhores ficariam e que todos nós ficaríamos se de repente e condenados os réus, a vítima entrasse por aquela porta, um burburinho se forma no local e a defesa continua dizendo: bom, na incerteza não condenem. Esse é o beabá da justiça. Um tempo depois, o juiz lê a sentença e comenta: de acordo com a resposta dos senhores jurados, eles entenderam que no dia 14 de março desse ano de 1996, os acusados enterraram a vítima na Praia do Encantado. Ao responder o segundo quesito, indagando se a conduta dos acusados provocou realmente a morte da vítima, os jurados responderam não, estando, pois, os acusados absolvidos do crime de homicídio. Bruno, Lia, Leia e Marcos comemoram. E o juiz continua: por terem os senhores jurados respondido sim ao terceiro quesito, condeno-os a pena de 1 ano de detenção pela prática do crime de vilipêncio a cadáver, previsto no artigo 212 do Código Penal. E os acusados, por serem réus primários e de bons antecedentes, têm direito à suspensão condicional da pena, cumprindo-a em liberdade sobre as condições da lei. E este tribunal encerra os seus trabalhos. Muita gente comemora porque Marcos finalmente se vê livre de todas as acusações. Detetive Clóvis comenta: esse advogado é um sacana mesmo, viu? Dessa forma, Marcos Mezenga é absolvido de qualquer acusação e a partir de agora, com uma nova oportunidade, ele assume as fazendas de Bruno Mezenga e se torna o novo rei do gado. E assim termina a história de Marcos Mezenga na novela. Para continuar recebendo mais resumos de O Rei do Gado sempre em primeira mão, deixa um like aí nesse vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho. Eu tenho mais uma novidade para te contar. Para isso tem um vídeo aparecendo aí na sua tela. Clique para você poder assistir, tá bom? Fui!